Boa noite, igreja. Antes de abrirmos nossas Bíblias, só um aviso. Os cânticos, o primeiro especialmente, não está no nosso inário. Então, o Breno mandou no grupo de avisos. Os irmãos que tiverem o grupo, abrir os cânticos lá e compartilhar o celular com quem não tem. E primeiro vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 142. Salmo 142 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizesses esse bem. Vamos também cantar esse cântico, o Salmo 142, que é um salmo de súplica, para Deus nos socorrer na hora de muitas dificuldades, que Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. Cantemos então o cântico 142.
Vamos ter nesse momento uma oração pela dona Elvira de súplica e ação de graças ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por estarmos aqui reunidos na tua casa de oração, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o que for pregado aqui hoje venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Pai amado, perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos mantém diante de Ti, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor esteja também com aqueles que não estão, que na próxima vez eles possam estar aqui conosco, Senhor. Abençoe, Pai, o pastor que vai trazer a Tua palavra e que ele venha falar somente de Ti, Senhor. E que venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Eu oro agradecida, Senhor, em nome de Jesus, o meu eterno Salvador. Amém. Pegou muito desprevenido. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 13, versículos 5 e 6. Salmo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nesse momento, vamos novamente entoar mais 2 cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus. Que esse seja o propósito nosso em todo momento da nossa vida, em especial nesse culto também. Então vamos ser dirigidos por 2 cânticos, lembrando que a letra está no grupo de avisos, no celular. E no segundo cântico, os diáconos recolherão os dízimos e ofertas. Glória
Mais uma vez, louvando o teu santo nome, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Esteja nos direcionando, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Ouvir a voz do pastor, Senhor, que vai falar de ti cada vez mais para que encha os nossos corações e possamos aprender mais de ti, Senhor. E estarmos preparados, Senhor, para a tua obra, para fazer a tua vontade, Senhor. Esteja abençoando cada irmão aqui, Senhor, cada irmão presente que contribuiu. Que o Senhor abençoe os seus lares, que possa estar enchendo os seus celeiros, como até eles também não puderam, mas que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, Senhor. Como esteja com os enfermos, com aqueles que estão sem trabalho, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando suas casas, para que o Senhor possa estar dando providência em suas vidas, meu Pai. Tende misericórdia, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Meu Pai, também aqueles que não puderam vir à tua casa, o Senhor esteja abençoando, Senhor. Traga, Senhor, aos teus filhos, Senhor, para a tua casa, para que venham ouvir a tua voz, Senhor. Toque os seus corações, meu Pai. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus, por tudo. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos ter nesse momento a separação da classe e as crianças podem acompanhar nossa irmã Terezinha. Passo a palavra para o pastor. Irmãos, vamos mais uma vez ler a Bíblia, dessa vez em Marcos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 5, versículos 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, está escrito assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, meus
irmãos, que o Pai Celestial, por sua graça, esteja conduzindo a nossa mente, o nosso coração, enquanto meditamos em sua palavra. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, nós temos mais duas narrações desta mesma história. O evangelho de Lucas nos diz que eram 2 os endemoniados nesta cidade Gerazena ou Gadarena, dependendo da maneira como foi traduzida aí nas Bíblias dos irmãos. E foram 2 os homens então que Jesus libertou nesta cidade. Mas Marcos, ele tinha um propósito ao narrar, além de falar da autoridade de Jesus, ele queria também mostrar como foi que o Evangelho, pela primeira vez, alcançou esta região, que foi através do testemunho de um desses homens aqui. E é por isso que Marcos, então, ele se concentra na história apenas de um. A cidade de Gadara, ela ficava do outro lado, na margem oriental do Mar da Galileia, oposto à cidade onde Jesus morava, que até na semana passada nós estávamos considerando, ele estava pregando na cidade de Cafarnaum. Mas Jesus havia dito para os discípulos dele, então vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E o texto diz para nós também que essa região era conhecida como Decápolis. A palavra Decápolis é uma palavra grega que significa 10 cidades. Porque além da cidade de Gadara, havia naturalmente outras 9, que ficavam naquela mesma região e que faziam parte ali da mesma federação. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que além do nome daquela região, um nome grego, Decápolis, os habitantes de Gadara deveriam ser, pelo menos na sua maior parte, gente que não era judia. Por quê? Porque o Antigo Testamento nos diz que os porcos eram animais imundos, que os judeus não poderiam consumir. E então os judeus não costumavam criar porcos. Por causa disso, então, a gente depreende que a maior parte das pessoas ali, daquela região, além do nome grego, e os costumes deles também apontavam para o fato de que eram predominantemente gentios. De fato, meus irmãos, desde o tempo de Alexandre o Grande, uns 200 anos antes do nascimento de Jesus, aquela região tinha sido dominada pelos governantes greco-macedônios. E eles tinham implantado ali, muitos imigrantes tinham vindo para a região da terra de Canaã, que trouxeram o idioma grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, que trouxeram os seus costumes religiosos, que trouxeram a sua cultura, de modo geral, as suas práticas, as suas superstições. E quando Jesus, então, chega na região de Gadara, uma das evidências de que as pessoas ali eram afastadas do Deus de Israel, é que vem ao seu encontro um homem possuído de espíritos imundos. E logo que Jesus vai chegando, esse homem, ele vem em direção a ele e acontece algo que mais tarde o apóstolo Paulo iria dizer que vai acontecer mesmo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De modo que então esse homem endemoniado, ele vem, ele se prostra diante de Jesus, ele o adora, mas ao mesmo tempo ele está muito contrariado. E ele diz assim: que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui para atormentar-me? Outros evangelhos dizem: viestes para nos atormentarem antes do tempo? Porque Jesus havia falado: espírito imundo, sai deste homem. Mas então Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. De acordo com os historiadores, uma legião de soldados romanos tinha mais ou menos 6.000 soldados. E quando Jesus então pergunta para ele, ele diz qual é o seu nome,
Jesus então mais uma vez ordena que eles saiam, e ele diz assim: olha, se nos expulsas, pelo menos deixem que entremos naqueles porcos que estão aqui perto. E havia ali uma manada de cerca de 2.000 porcos. Imediatamente aqueles espíritos saem, entram nos porcos, e os porcos se atiram ao mar, caindo de um despenhadeiro e morrem ali afogados. Irmãos, toda essa história, mais uma vez, ela está mostrando para nós quem é o Senhor Jesus Cristo. Mostra como Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos no universo inteiro. Acontece que enquanto isso se realiza, os porqueiros saem correndo e vão avisar as pessoas da cidade. As pessoas vêm ver e de repente, quando elas estão diante do Senhor Jesus, elas veem aquele que antes fora endemoniado sentado em perfeito juízo. E eles ficam com seu coração temeroso. Por isso eles pedem a Jesus que encarecidamente saia daquele lugar. Que contraste, não é? Os porcos ficaram possuídos de espíritos imundos, porque os espíritos imundos se sentiam muito bem naquela região e não queriam ir embora. Já o Senhor Jesus, os habitantes de Gadara pediram que ele se retirasse, porque ficaram com medo dele. Jesus, mais tarde ele voltaria, de acordo com Marcos capítulo 7, àquele lugar. Mas por hora, era a hora dele então se retirar. Nessa história toda, meus irmãos, embora Marcos esteja acima de tudo, falando para nós a respeito da autoridade de Jesus, eu gostaria de destacar o senhorio do Senhor Jesus Cristo na vida deste homem. Este homem que antes tinha sido um endemoniado, mas agora era um homem liberto. Eu quero voltar com vocês para os versículos 18 a 20. Está escrito assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esses dois versículos aqui, meus irmãos, iniciando. Eu gostaria de, com base nesses versículos, meditar com vocês a respeito do que acontece quando uma pessoa encontra a Jesus Cristo. Primeiramente, olhando para o exemplo deste homem e comparando com a nossa vida, nós sabemos que isso é verdade. Quando uma pessoa conhece a Jesus, Jesus se torna para ela a pessoa mais desejável, a pessoa com quem ela mais quer estar todos os dias da sua vida. Jesus se torna, para aquele que o conhece, a pessoa mais atraente. Você vê, no versículo 18, está escrito que aquele que antes fora endemoniado, suplicava a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus ia se retirar daquela cidade. O que esse homem quer fazer agora? Ele quer ir com Jesus por onde quer que Jesus estivesse. Eu quero fazer um contraste entre aquilo que a Bíblia fala sobre antes desse homem encontrar Jesus, com aquilo que agora estava acontecendo. Veja os versículos 3, 4 e 5. Diz assim: esse homem, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo muitas vezes sido preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando pelos sepulcros, ou por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. À medida que a gente continua lendo o texto, a gente percebe que esse homem, ele não tinha apenas um distúrbio mental, porque antes de Jesus chegar, ele já sabia quem era Jesus. Isto é, as forças espirituais do mal já tinham conhecimento de tudo quanto estava acontecendo. Também, se fosse apenas um distúrbio mental que esse homem tivesse,
não aconteceria de imediatamente após a libertação dele, aqueles porcos todos ficarem loucos, não é? E se atirarem pelo despenhadeiro. Isso significa que, de fato, havia ali seres espirituais e que estavam governando a vida deste homem. O espírito maligno, ou antes os espíritos malignos que nele haviam, causavam na sua vida todo aquele transtorno. O Evangelho de Lucas acrescenta para nós que esse homem há muito tempo não se vestia. Também diz que ele vivia, se isso é vida, entre os sepulcros. Viver entre os mortos, não é? Mateus também acrescenta para nós que ele era um homem violento e que ninguém podia passar pelo caminho dele. Você consegue imaginar uma pessoa que é um terror de toda a sua vizinhança? Você consegue imaginar o transtorno que deve ter sido para a família deste homem? O ter que conviver com isso? Aliás, a Bíblia diz que, embora Jesus estivesse preocupado com a família dele, havia muito tempo que esse homem já não morava em casa. Então, era uma pessoa profundamente atormentada, e não somente uma pessoa atormentada, mas que também causava tormento para as pessoas à sua volta. Agora, Marcos conta para nós o tamanho da transformação que aconteceu quando esse homem encontra-se com Jesus. Versículo 15, diz que os habitantes da cidade, tendo ouvido o que aconteceu e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o homem que havia tido a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Mudou completamente. Esse homem foi completamente restaurado. Com a sua mente e com as suas emoções em ordem, agora esse homem conhecia Jesus. Agora esse homem tinha plena consciência do que havia acontecido e do que estava acontecendo. Então, só havia uma coisa que esse homem queria no mundo. Ele queria estar com Jesus. Você reparou como, em relação a esse homem, nós somos pessoas muito privilegiadas? Porque naqueles dias, quando Jesus estava usando a frase de Hebreus, nos dias da sua carne, isto é, quando Jesus estava aqui, se você quisesse encontrar-se com Jesus, o que você precisava fazer? Ir até onde ele estava. Se Jesus estivesse no alto de um monte, você deveria ir até lá. Se Jesus estivesse numa cidade, você deveria ir até lá. Se Jesus estivesse do outro lado do mar, você deveria estar lá também. Jesus estava, por assim dizer, circunscrito ao lugar onde estava o seu corpo. Mas hoje, se você quer estar com Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, abre a sua Bíblia, você fala com Jesus, Jesus fala com você. Se você quer encontrar-se com Jesus, você vem à igreja, você participa da adoração, você participa dos meios de graça da Santa Ceia, você está experimentando Jesus na sua vida. Onde quer que você esteja diariamente, você pode encontrar-se com Jesus. E se você conhece o que Jesus tem feito na tua vida, é claro que a coisa mais deliciosa, o que você mais deseja no seu dia a dia, é estar com Ele. Jesus, meus irmãos, tinha planos para a região de Decápolis, mas Jesus entendeu que aquele não era o momento. Por isso, embora aquele homem suplicasse para Jesus, para estar com ele, Jesus falou: não, você vai para a tua casa e vai falar para os teus tudo quanto Deus tem feito na tua vida. Por isso, meus irmãos, nós, volto a dizer, somos pessoas profundamente privilegiadas. Mas em segundo lugar, Jesus dá a esse homem curado, uma missão. O que nos leva então à nossa segunda consideração. Jesus é a pessoa a quem o crente mais deseja obedecer. Naturalmente que esse homem estava muito feliz. Este gadareno ou gerazeno, ele estava muito feliz. O que é bom, porque quando você experimenta a Jesus na sua vida,
o seu coração se empolga. E esse homem estava com o coração empolgado. E ter um coração entusiasmado com Deus é o que ele deseja para todos nós a vida inteira. Ele quer que nós nunca abandonemos o nosso primeiro amor. Mas imagina um homem que acaba de ser libertado. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra como foi o dia que você teve certeza da sua salvação? Eu costumo dizer que a sensação que eu tinha é que ela estava andando a meio metro de altura, de tanta alegria, na certeza de que eu vou morar no céu. Esse homem também estava assim, feliz. Agora, você sabe, então, que por causa dessa felicidade, o que a gente mais deseja é estar com o Senhor. Mas tem uma outra coisa que você sabe, é que existe diferença entre o que é bom e o que é melhor. Às vezes nós queremos fazer uma coisa que é muito boa, um desejo santo no coração, mas Jesus sabe o que é melhor. Jesus sabe que tem certas coisas, por melhores que elas, por mais boas que elas sejam, existem coisas superiores, né? E embora fosse muito interessante o que esse homem desejava, ele queria, em outras palavras, estar com os 12, estar com Jesus. Jesus diz para ele: vai para a tua casa. Jesus tinha um desejo diferente do coração deste homem. E anuncia aos teus aquilo que o Senhor fez por ti. Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, a nossa tendência natural, um dia um irmão estava falando comigo: Plínio, quando eu conheci Jesus, em qualquer lugar que eu estivesse, eu queria ganhar o mundo. Eu queria que todo mundo se convertesse. E não é assim mesmo? Mas Jesus, às vezes, ele tem um plano diferente. Aliás, o plano dele para cada um de nós não é que a gente ganhe o mundo. Ele diz onde é que a gente vai começar. E o que ele diz? Vai para a tua casa. Nutrir este amor por Jesus é algo que nós precisamos fazer sempre. Mas nós sempre precisamos também buscar qual é a vontade dele. Certa ocasião, muitos anos atrás, eu ouvi uma história que, embora eu veja que essa situação ou algo parecido se repita muitas vezes nas igrejas, é algo estranho ao mandamento de Deus, à vontade de Deus. Isso aconteceu lá em Manaus. E uma igreja, a juventude de uma certa igreja, decidiu que eles iriam sair do estado do Amazonas, eles iriam para outro estado para pregar o evangelho. Então, adolescentes e jovens daquela igreja estavam se reunindo, alugando ônibus, aquela coisa toda, mas os pais de um daqueles adolescentes disse para o filho que ele não deveria ir naquela viagem. Eles não deram, na hora de assinar a autorização, eles não deram autorização. E então, aquele rapaz foi falar com o seu líder na igreja, e o líder disse assim para ele: olha, a Bíblia diz que nós devemos obedecer autoridades, mas se a autoridade está falando contra a palavra de Deus, desobedeça. Jesus falou para ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, você vem para essa viagem conosco porque é a vontade de Deus. Eu não preciso explicar para vocês, vocês sabem muito bem que essa interpretação da Bíblia está completamente errada. Porque pregar o evangelho em todo mundo não precisa ser exatamente eu viajar para ir pregar em outros lugares. Qual é o primeiro lugar onde a gente vai pregar o evangelho? É na nossa própria casa. Aquele rapaz podia muito bem estar pregando o evangelho em Manaus, obedecendo ao pai, aos seus pais, e ao mesmo tempo obedecendo a palavra de Deus. Onde eu quero chegar com isso, meus irmãos? O que eu quero dizer é que entusiasmo com as coisas de Deus não basta. É necessário, além de um coração entusiasmado, um coração obediente. Porque fazer a obra de Deus com um espírito de rebeldia não é fazer a obra de Deus. É desobedecer a Deus, é rejeitar os seus mandamentos. Por isso, quando Jesus diz, não, antes você vai para a tua casa e vai ali contar aos seus o que Deus tem feito por ti, esse homem obedece.
E diz aqui o texto que ele foi e ele volta para a região onde ele morava, e ele prega a sua casa, e ele prega não somente para a sua casa, mas por toda a região de Decápolis, aquele lugar onde Jesus, do lugar onde Jesus havia sido solicitado a se retirar. Por isso, a última coisa que nós queremos destacar é que a melhor maneira da gente servir a Jesus é com o nosso próprio testemunho. Está escrito assim: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Todos nós temos consciência de que para ser um ministro da palavra de Deus, para ser um pastor ou um missionário, você precisa fazer um curso de teologia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa estudar doutrinas, você precisa estudar a história da igreja, você precisa estudar como interpretar a Bíblia. Isso, para ser um pastor, isso para ser um missionário, são coisas muito necessárias. Mas, irmãos, não existe nada tão importante quanto conhecer a Jesus Cristo. Para você ser um teólogo, você precisa fazer um seminário. Para conhecer Jesus, você não precisa disso não. O que você precisa é simplesmente crer na palavra de Deus. É a coisa mais importante da nossa vida. Veja, a gente não está dizendo que teologia não é importante. Mas quem eram os grandes teólogos nos dias de Jesus? Não eram justamente os fariseus? Que, embora conhecessem tanto a Bíblia, não conheciam a Deus. Esse homem aqui conhecia a Deus. E Jesus fala para ele, não que ele deveria ir e ministrar um curso de teologia para as outras pessoas. Jesus diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo quanto Deus tem feito por ti. E como Deus teve compaixão de ti. Irmão, o que Deus tem feito por você? O que Deus tem feito na tua vida? Assim, apenas, rapidamente, na tua cabeça, faz uma lista de 3 coisas que Deus tem feito na tua vida. Jesus diz: conta aos outros aquilo que Deus tem feito por você. Eu quero fazer algumas aplicações disto para as nossas vidas. Primeiro, talvez em sua casa, talvez em sua família, ou entre os seus amigos, entre os seus conhecidos, você conheça alguém que, como esse homem da história, tem dado muito trabalho. Não precisa ser uma pessoa endemoniada, mas uma pessoa dominada pelos vícios. Ou talvez uma pessoa que seja um terror para os outros, só de ruindade mesmo, só porque não conhece a Jesus. Será que Jesus pode mudar? Será que Jesus pode transformar essa pessoa? Então, não desista de orar. Não desista de contar aquilo que Jesus é capaz de fazer para todo aquele que o invoca. Paulo não foi um homem endemoniado, mas antes de conhecer Jesus, o que ele fazia? Ele perseguia os crentes, ele dava contra eles o seu voto, até o dia que Jesus veio à vida dele, e ele foi transformado. Seja o que for, seja quem for, Jesus pode mudar. Então ore bastante, para que mais pessoas estejam sendo libertadas por Jesus. Segundo, e se essa pessoa que você conhece for você mesmo? E se for você que dá trabalho para outros? Eu preciso, meus irmãos, sempre insistir nesse ponto, embora eu pregue a maior parte das vezes numa igreja. Porque disso depende a minha alma
e a alma de vocês. O que eu quero dizer é que não basta ser uma pessoa religiosa, não basta ser uma pessoa membro nominal de uma igreja. Eu conheci um pastor e um dia nós estávamos numa reunião, ele estava contando para a gente e ele disse literalmente entre lágrimas, ele estava chorando quando disse, ele disse, olha, desde que eu fui trabalhar, servir a Deus em tal lugar, havia lá um líder que aquele homem parecia o secretário do diabo. Todo mundo valorizava aquele homem, só que não sabia que por trás ele estava trabalhando contra o meu ministério o tempo todo, falando mal de mim, lançando calúnias a meu respeito e coisas parecidas, e aquele pastor chorava. E depois eu comecei a prestar atenção, e não é que a frase que ele usou tinha muito sentido. Eu conheci, certa ocasião, uma garota que cantava muito bem na igreja, que fazia solos, mas de repente um dia veio à tona que ela já havia praticado vários abortos. Eu conheci uma pessoa, um homem, que, embora frequentasse a igreja, ele estava ali a cada domingo, no seu coração, pecando contra Deus. O que eu quero dizer com isso tudo, meus irmãos? É que às vezes, e podem ser muitas vezes, o fato de uma pessoa ser membro de igreja, não significa que ela já teve um encontro com Jesus. Eu acho que a melhor maneira da gente saber é perguntar para o nosso vizinho, o que o seu vizinho acha de você? Se ele for falar a teu respeito, ele vai dizer, é crente? Ou ele vai dizer, não parece? Se o teu marido ou a tua esposa, se eu perguntar para eles, ou antes, se Deus perguntar, ou antes, se Deus olha do céu, o que ele vê em você? Uma pessoa que serve a Deus ou uma pessoa que dá trabalho para os outros? Se você ainda não foi transformado, então precisa acontecer na sua vida o mesmo que aconteceu com esse homem. Porque Jesus restabelece o juízo das pessoas. Jesus faz as pessoas não serem controladas por outras forças que não o Espírito de Deus. Conheci um homem, membro de igreja, que um dia fui fazer uma visita para ele, cheguei em casa, na casa dele, ele estava bêbado. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus nos liberta dessas coisas todas. Por último, um terceiro aspecto. Deus tem feito bem para você? Tem sido compassivo com você? Eu gostaria de encerrar citando para vocês o trecho de uma canção do grupo Logos. Outro dia já faz uns anos, o Paulo César, do grupo Logos, já bem idoso, e alguém chegou para ele e falou assim, vocês são do grupo Logos, aquela banda antiga, né? E ele deu risada, porque ele já era idoso, mas o Paulo César, ele compôs uma canção que diz assim, vai contar aos outros o que Jesus por ti um dia fez. Pelo amor, consegue os outros alcançar. Só assim, só então, os teus amigos, transformados em irmãos, galardões eternos lá nos céus serão. Você quer galardões lá no céu? Quer ver pessoas lá no céu? Conte o que Jesus tem feito na tua vida. Você não precisa ser um teólogo, você apenas precisa ser alguém a quem Jesus transformou. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a bênção de falar para outras pessoas. E se você ainda precisa ser transformado, é hora também de pedir a Jesus. Quem é que vai orar agora, Marlon? Irmão João, presbítero João, por favor, nos conduza em oração, querido. Agradecemos por esse dia
separado, reservado para a adoração em Teu nome. Agradecemos pela oportunidade da manhã que já tivemos por aqui. E agradecemos mais uma vez, o Senhor traz na Tua casa de oração. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça para colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido de Ti e te servir, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade e te servir em espírito e em verdade para a glória do Teu nome. Agora, Pai, nós te agradecemos que pela ceia, Tua mesa é preparada e te pedimos, ó Deus, que prepare o nosso coração, não deixe nós participar indignamente, mas tenha misericórdia de nós, nos perdoa, põe em dias a nossa vida, põe em condições, ó Pai, de participar da Tua mesa. Obrigado por tudo, pela vida do Teu servo, pela Tua santa e bendita palavra, que é viva e eficaz na nossa vida. E nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, ó Deus, que nos ajuda, nos capacita em tudo, para que nós possamos, ó Deus, sempre andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade aqui por aqui. Obrigado por tudo, oramos agradecido em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Quero solicitar aos irmãos presbíteros, irmão João, irmão Carmo, irmão Ernesto, irmão Genésio, que por favor ocupem aqui à minha direita a primeira fileira de cadeiras para nós servirmos a igreja a Santa Ceia. Coisas espirituais. E por isso nós chamamos a Santa Ceia de sacramento. E também chamamos a Santa Ceia de meio de graça. Primeiramente, a Santa Ceia é uma maneira de Deus nos abençoar, porque ao dela participarmos, nos ensina a Escritura, estamos recordando tudo o que Jesus fez por nós, morrendo pelos nossos pecados ali na cruz, e através deste recordar, nós estamos, não literalmente, ou melhor, não fisicamente, mas estamos espiritualmente nos alimentando do próprio Senhor Jesus. Em João capítulo 6 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Nós sabemos que este pão e que este cálice não são transformados literalmente na carne e no sangue de Jesus, mas eles os representam. E quando nós participamos com fé, é do próprio Senhor Jesus que nós estamos nos alimentando. Ele é o pão vivo que veio do céu, para que todo aquele que dele se alimenta tenha vida eterna. Então esta é a primeira coisa que acontece através deste meio de graça. A segunda coisa que acontece é que, à medida em que nós estamos participando, nós estamos sendo um só corpo e um só pão em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Assim como o meu corpo está aqui, e eu falo com vocês, e eu gesticulo, e eu olho, e vocês me veem, e todos os membros do meu corpo juntos formam um corpo, assim também é a igreja. A igreja é um corpo, no qual habita o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos também, através da Santa Ceia, fortalecendo a nossa comunhão. Estamos tornando os nossos fraternais, os nossos laços espirituais mais estreitos. E com isso o nome de Jesus é glorificado e nós somos edificados. E a terceira coisa que acontece é que diz assim a Escritura: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A Santa Ceia é, por assim dizer, uma pregação encenada, não teatralmente. Que existe uma pregação que é através da palavra, e existe uma pregação que é através dos sacramentos. O que nós estamos dizendo é que Jesus morreu por nós e que Jesus voltará. Então a Santa Ceia, mesmo que você ainda não participe dela,
por não ter feito ainda a sua profissão de fé, não ter sido ainda batizado, a Santa Ceia também é bênção para você, porque ela está falando a respeito de Jesus. E eu me lembro de uma mulher que, certa ocasião, me disse assim: pastor, eu não vejo a hora de tomar a Santa Ceia. E por que ela não via a hora? Porque ela via a igreja participando. E o desejo do coração dela era esse também. Que a Santa Ceia, para você que ainda não pode participar, seja um fogo santo a arder no teu coração, para que você venha a participar também, para que você deseje fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Eu quero, então, convidar todos vocês, membros da nossa igreja, ou de outras igrejas evangélicas, que estejam em comunhão com as suas igrejas, a participarem agora da mesa do Senhor. Antes, amados irmãos, vamos orar, consagrando esses elementos. Senhor nosso Deus, justo, santo, poderoso e amoroso Pai, queremos Te agradecer, porque o Senhor provou o Teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, embora nós fôssemos ainda pecadores. Agradecemos, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele estava levando sobre si o castigo que era nosso. Quando Ele derramou o seu sangue precioso, Ele estava dando a sua vida por nós. E ninguém tem maior amor do que este. Ó Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Teu Santo Espírito. Agradecemos ao Senhor, porque nos dás o privilégio de, ao participar desta mesa, estar contigo mais uma vez. Aliás, agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá a cada dia, em qualquer lugar, se nós tão somente buscarmos o Senhor, o privilégio de estar na Tua presença. Ó Senhor, ao participarmos das partes que serão servidas ao Teu povo, destes elementos, que nós estejamos verdadeiramente recebendo em nossas almas o corpo e o sangue de Jesus, que sejamos alimentados por Ele, que sejamos por Ele fortalecidos, que sejamos por Ele santificados. E aqueles, ó Senhor, que ainda não poderão fazê-lo, nós Te pedimos que esse dia chegue logo, que esse dia, o dia do qual eles vão fazer parte da igreja do Senhor, seja apressado por Ti. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Isto é o meu corpo que é dado por vós, diz o Senhor Jesus. Ministrando em nome do Senhor, eu quero solicitar aos irmãos presbíteros Genésio e Carmo que sirvam a igreja aqui presente.
Se algum dos irmãos não recebeu o pão, por favor, queira levantar uma de suas mãos. Desculpem. Vocês dois. Desculpem. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus. O sangue derramado em favor de muitos. E o apóstolo Paulo acrescenta: façam isso em memória do Senhor. Convido todos aqueles que participaram do pão a participarem agora do cálice. Os nossos irmãos presbíteros Ernesto e João servirão à igreja. Se porventura algum dos irmãos que participou do pão não recebeu o cálice, por favor, levante uma de suas mãos.
Irmãos, partindo para o encerramento do nosso culto, vamos em resposta a ele cantar o hino que está no Novo Cântico, de número 144. Em seguida o pastor empregará a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja, meus irmãos, com vocês, que aqui estão, com todos aqueles que participam conosco, hoje e para sempre. Amém. Podem sentar-se, irmãos.